A campanha para presidente da República do Brasil de 2014 acabou, ainda estamos em outubro, mas já é hora de se falar então dos próximos temas, o que virá para o Brasil aí nos próximos meses. Com certeza, a presidente Dilma se comprometeu a fazer uma reforma política e é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, sobre o tema de financiamento público de campanha. Muita gente é contra, muita gente é a favor, mas é preciso entender do que se trata. Para ajudar um pouco, claro, um pouquinho, nesse vídeo vou mostrar para vocês as consequências do não financiamento de campanha e o que está acontecendo hoje no Brasil. Talvez a partir desse vídeo você consiga então fazer mais pesquisas por conta própria e formar sua opinião, mas o principal é você não se deixar manipular pela mídia normal, que a mídia brasileira muitas vezes a gente sabe que é comprometida, né? Então, para evitar isso, a gente vai criar então a nossa meio que própria mídia. E vamos começar com o problema. Aqui a notícia desse blog, D24AM, diz o seguinte: os partidos serão responsáveis pelas dívidas de candidato de procurador. Quer dizer, o candidato faz a sua se candidata aí ao cargo que ele está tentando conseguir, né? Prefeito, deputado, alguma coisa assim, e aí ele começa a assumir dívidas. Dívidas e dívidas vão se acumulando, vai imprimir alguma coisa, imprime outra, paga alguém aqui, cabo eleitoral, transporte, logística, hotel de pessoas, e bom, é uma dívida grande. Então, ele começa a se endividar. E por que alguém normalmente vai se endividar tanto se ela sabe que o salário dela, depois de eleita, não vai conseguir pagar essa dívida toda? Então, começa a complicar. Houve algumas mudanças aí, né? Por exemplo, essa que os partidos agora são responsáveis pelas dívidas dos candidatos, mas mesmo assim, imagine a quantidade de candidatos que existe num partido para que depois o partido tenha que pagar isso tudo sozinho. E a outra pergunta é de onde o candidato vai tirar, aliás, de onde o partido vai tirar tanto dinheiro. Bom, sabemos então que os partidos são responsáveis pelas dívidas dos candidatos. Tá? Esse procurador diz que é o seguinte: olha, Manaus, a menos de 2 meses do período de propaganda eleitoral, essa notícia aqui é, portanto, dia 11 de maio de 2014, nós estamos agora em outubro, mas a notícia, a veracidade da notícia é a mesma. Quando os partidos normalmente contratam cabos eleitorais para trabalhar na campanha, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Jocinei Dourado de Nascimento, esclarece como o órgão vai atuar nas eleições desse ano. Segundo ele, o maior desafio não será do MPT, do Ministério Público do Trabalho, e sim dos partidos, que agora podem ter que pagar dívidas trabalhistas de candidatos caloteiros. Em 2012, 5 partidos foram penalizados porque seus candidatos não pagaram os salários dos seus cabos eleitorais. Então, aqui a notícia continua, né? Por que responsabilizar os partidos? Aqui o procurador está explicando aqui por que a justificativa. Eu vou deixar esse link aqui para vocês lerem embaixo e entenderem um pouco mais. Aí vem o outro blog aqui que diz o seguinte: partidos são condenados por dívidas de candidatos. Esse aqui já é de junho de 2014. Então aqui ele está falando, aqui a Adriana Aguiar está explicando mais uma vez como isso acontece. Aqui ela já cita alguns exemplos aqui do PT, do PTN, PMDB e assim por diante, né? Então aqui ela explica e defende o que a ideia dela. Mas ela fala que os partidos são condenados pela dívida. O link também vai estar aí. Agora, vamos à nossa mídia tradicional, Folha de São Paulo. Com dívidas milionárias, aliados recorrem a Dilma. Essa aqui já é do dia 31, portanto, de hoje, 31 de outubro de 2014. E aí, quando eu falo para vocês que a mídia convencional brasileira é comprometida, eu vou explicar para vocês aqui por quê. Olha só, amargando dívidas milionárias referentes à disputa eleitoral desse ano, candidatos a governador aliados ao governo federal pedem agora socorro ao comando de campanha de Dilma Rousseff à reeleição. Os apelos são suprapartidários, vão do PT ao PSB de Marina Silva, como é o caso do governador reeleito da Paraíba, Ricardo Coutinho. Tá. Aí eles falam aqui, ó, principal, tem aqui umas figuras interessantes, aqui, ó. Alexandre Padilha, do PT, fez a campanha dele, gastou cerca de 30 milhões, essa bola branca aqui, mas o que ele conseguiu arrecadar é 4,2 milhões. Aqui o outro exemplo, Lindenberg Farias, do PT, gastou 6 milhões, mas conseguiu arrecadar só 3,7 milhões. Então está devendo o restante. Padilha aqui é a mesma coisa, está devendo o restante. E aí vem o último aqui, José Ivo Sartori,
ele gastou 5 milhões e conseguiu arrecadar somente 207 mil. O interessante dessa notícia, pessoal, é o seguinte: esse fenômeno acontece em todos os partidos brasileiros, em todos eles, do PSDB, também do PT, do PSB, de quem quer que seja. A situação política é a mesma para todos os partidos. Esse problema de ter dívidas é igual para todos os partidos. E aí vem a minha colocação. Por que que a Folha de São Paulo só dá ênfase ao PT e seus aliados? Com dívidas milionárias, aliados recorrem a Dilma. Quer dizer, ele coloca em foco, ele coloca em evidência somente o problema, o mesmo problema que atinge todos os partidos, só fica em evidência para o PT. Isso só pode vir de uma mídia comprometida, como é a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, totalmente comprometida, né? E em vez de ela fazer uma matéria mais ampla, né? Quem é a pessoa aqui que Kátia Seabra, Gustavo Uribe, em vez de fazer uma pesquisa mais ampla, de falar não somente dos aliados, mas também do PSDB, também do DEM, também dos outros partidos, não, eles focam no PT. Então você vê que é uma publicação, é um jornalismo partidário, não é neutro. O jornalismo de qualidade, ele deveria ser neutro, ele deveria falar do acontecimento como um todo, numa neutralidade, numa situação de neutralidade. A Folha de São Paulo, com os seus escritores aqui, os seus jornalistas, eles são partidários. E isso acontece na Folha de São Paulo, muitas vezes na Globo. A revista Veja nem se fala. Isso daí já está sendo chamado de blog do PSDB. A revista Veja. Eu poderia mudar o nome para blog do PSDB. Então, é essa questão que vocês têm que tomar cuidado na hora de formar a opinião de vocês. Procurem na internet outras opiniões. Outras. Hoje em dia é possível. Quem só fica vendo televisão, nesse momento, vai formar notícias justamente com quem está comprometido com alguma causa. Não sei aqui dizer qual é a causa, mas aqui dá para ver que existe uma tendência. A mesma coisa é colocado na televisão quando eles só focam, eles só falam de problemas que atingem todo o Brasil, só é mostrado de um determinado partido. Então isso daí é uma perseguição política que vocês têm que tomar cuidado com isso aí, tá, pessoal? Bom, dívida, aí eu achei aqui, ó, dei uma procurada para vocês verem que essa questão envolve outros partidos também. Eu procurei aqui na internet alguma coisa de algum outro partido e achei aqui, ó, blog do AC 24 horas, né? Um blog comparado aqui com Folha de São Paulo, pequeno, mas ele fala aqui, ó, dívida de campanha pode levar PSDB do Acre à justiça. Essa notícia é de agosto de 2014. Quer dizer, aqui, ó, vou ler só um pedacinho aqui. Depois de várias tentativas frustradas de negociação, os herdeiros do publicitário Sérgio Alves Januário decidiram ingressar com a ação judicial para receber dívida de campanha de 2010, contraída pelo então candidato da coligação Produzir para Empregar, Sebastião Bocalon, atual pré-candidato ao governo pelos democratas. Tá? Então, esse problema, eu não estou dizendo aqui que o PSDB é isso, aquilo, outro. Eu só estou dizendo que esse problema também atinge o PSDB, assim como o DEM, assim como outros partidos. Se você for procurar, né, você vai achar também que isso também atinge outros partidos. Por que, então, focar só no PT? Essa é a pergunta que fica a Folha de São Paulo. E daí, pessoal, além disso, essa é uma questão, né? O fato da mídia brasileira ser partidária e tentar fazer manipulação de opinião pública. Essa é a palavra certa. E aí, bom, fugindo um pouco desse tema, saindo um pouco disso, vamos agora às consequências dessas dívidas. O candidato que perdeu, ele não vai conseguir recuperar esse dinheiro para pagar suas dívidas. Mas o partido dele agora sendo responsável por essas dívidas, então o partido vai ter que assumir isso aí. E o partido vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. E aí vocês acham que esse lugar é de onde? O que vocês acham de onde o partido vai tirar esse dinheiro? Antes, parece que o candidato tinha que pagar sua própria conta, agora o partido comprou a briga, obrigado pela justiça ou alguma coisa assim. Mas, sinceramente, vocês acham que esse dinheiro que o partido ou o candidato vai pagar essa dívida, ele vem de onde? Nós sabemos que no setor público, para, por exemplo, contratar uma empresa, é preciso ter licitação.
mas a gente sabe que nessas coisas de licitação ocorre muito processo de corrupção. Por que vocês acham que ocorre esse processo de corrupção? Vou deixar aqui um vídeo para responder essa pergunta. Esse vídeo é muito bom. Ele foi produzido aqui pela Globo. Uma das coisas boas que a Globo produziu, o vídeo é muito bom, que fala sobre o livro, né? Aqui, ó, assessores e ex-deputados revelam como funciona o esquema de corrupção. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo para vocês, tá? Mas o livro, aliás, o vídeo fala sobre esse livro aqui, o Nobre Deputado. Nesse livro, né, é possível entender como ele chama aqui candidato peçanha. Esse candidato é figurativo, tá? Então, é um juiz, Marlon Reis, ele consegue explicar, então, como funciona o esquema de corrupção no Brasil. Aqui você vai entender como funciona. Atrás, ali onde a Folha de São Paulo falou, aqui nessa figura que representa muito bem isso, você vai entender o porquê. O porquê é por isso, ó. Eles terminam a campanha totalmente endividados. E daí precisam pegar o dinheiro para pagar essas dívidas. E com esse vídeo aqui e com esse livro, você vai entender como eles fazem isso. Como é que funciona isso, tá? E aí a gente entra então no terceiro tema, que é o financiamento público de campanhas eleitorais. O que isso propõe? Uma das coisas bem interessantes que eu acho nesse financiamento público de campanha, que eu também vou deixar esse link para vocês, é o fato de que se a gente tem um financiamento público de campanha, a gente começa a igualar a situação. E não só mais, a minha esperança é que não somente mais os candidatos tradicionais, aquelas velhas figuras da política brasileira, sei lá, vamos dizer aqui, sei lá, José Sarney, Jader Barbalho, só esse pessoal que já tem toda uma ligação com as empresas que fazem doação de recursos, que fazem sei lá o quê, né? Não somente esse pessoal vai poder agora se candidatar. Se o financiamento for público, talvez o professor de uma universidade consiga se candidatar, talvez alguém com boas intenções também consiga se candidatar, mesmo não tendo tantos recursos. Imagine, o maior problema de gente que está bem intencionada, talvez de você que esteja assistindo esse vídeo, o maior problema de se candidatar é não ter recurso público. Esse é o maior problema, esse é o entrave. Somente pessoas que têm muito dinheiro conseguem se candidatar no Brasil, porque as campanhas são caras. Então precisa o quê? Inovação na campanha, claro, não se pode mais fazer esse derrame de dinheiros, mas também precisa de um processo eleitoral mais democrático, em que as pessoas consigam participar mais. Tá? Então, esse artigo aqui é aqui, ó, âmbitojurídico.com.br, o seu portal jurídico na internet. Então, ele não é nem do PT, nem do PSDB, então vocês podem ler aqui à vontade e você vai entender um pouco sobre essa questão de financiamento de campanha. O que é o financiamento público, o problema do financiamento privado, aí ele fala sobre diversos pontos que eu também vou deixar esse link aqui para vocês entenderem esse tema, tá? Esse tema é base da campanha agora da presidente Dilma, né? Financiamento de campanha dificulta a reforma política, dizem especialistas. É base da campanha da presidente Dilma, ela vai querer fazer isso, mas a próxima notícia, essa que eu estou mostrando aqui para vocês, ela diz o seguinte: financiamento da campanha dificulta reforma política, dizem especialistas. Quer dizer, que parte do Congresso é contra o financiamento público de campanha. Eles vão alegar o quê? O principal argumento que eles falam é que isso é muito caro. Vocês estão falando aqui, ó, que foi arrecadado pelos comitês financeiros dos candidatos, partido naquela eleição, cerca de 3 bilhões de reais. Ele fala aqui de uma campanha toda do Brasil de 3 bilhões, que foi arrecadado, fora a dívida. Mas, pessoal, eles falam assim, é muito caro fazer isso para deixar isso para o governo. Claro que isso daí realmente é muito dinheiro para financiar uma campanha. A questão é, se não é feito de uma maneira pública e mais democrática, portanto, se é feito democrático, a gente tem mais chances de ter melhores candidatos no Congresso Nacional, candidatos comprometidos com a causa de fato, porque o salário que eles ganham é muito bom, só que nunca dá para pagar a campanha. Então, se eles entram lá com um salário que seja muito bom e que eles não entrem endividados, a gente tem mais chances de ter menos corrupção no Brasil. Então, se a gente não faz dessa forma, vai ter que ser pago do mesmo jeito. E é pago da outra maneira, que envolve aquele esquema lá de caixa 2, de corrupção e tudo mais.
problemas de licitação. Por quê? Porque os candidatos estão todos endividados e, quem sabe, estão sendo ameaçados e precisam arranjar dinheiro. E nessa de precisar arranjar dinheiro, o povo termina pagando de qualquer maneira. É o povo que paga, de uma maneira ou de outra. A única diferença é que nós precisamos, na minha opinião, de um sistema mais transparente que pague essas campanhas e mais democrático, que permita que pessoas mais simples, que não tenham recurso que esses grandes políticos brasileiros, grandes pela tradição de ganhar sempre, por ter sempre recurso para pagar campanha, não por ser pessoas grandes, mas talvez com a reforma política, com a gente fazendo esse financiamento de uma maneira mais clara, talvez a gente tenha a chance de ter realmente grandes políticos na vida pública brasileira, tá? Então, estou finalizando esse vídeo, queria que vocês considerassem essa questão e os links de cada um desses sites que eu mostrei aqui estão aqui à disposição para que vocês façam essa pesquisa e comecem a formar a opinião própria de vocês. E repito, pessoal, não leiam somente a mídia comum, a mídia tradicional brasileira. Folha, Globo, Revista Veja, Estadão, esse pessoal, muitas vezes, 90% das vezes, quando falam em política, estão comprometidos. É uma mídia de manipulação. Portanto, faça a sua própria pesquisa na internet e chegue à sua própria conclusão. Isso sim é muito importante para o Brasil. Antes de levantar qualquer bandeira, se você é PT, PSDB ou qualquer outra coisa, antes de levantar qualquer bandeira, estude e forme sua opinião em cima de estudos. Falou? Grande abraço. Até o próximo vídeo.